Passamos aí, sem mais delongas, ao doutor Abrão Amici Neto, do Ministério Público do Estado de Goiás. Doutor Abrão traz a nós uma espécie de contributo distinto, né? A gente faz agora esse casamento dos trabalhos realizados por um promotor de justiça na singela instância com um procurador de justiça. Sabemos nós, até o que foi acentuado pelo Rafael aqui hoje, que o trabalho de um promotor não acaba em plenário, né? Normalmente sujeito aí às inserções recursais, a discussões no TJ, STJ, STF. Então, acredito que a palestra do doutor Abrão Amici aí vem nos dar essa noção de que é preciso que essa unidade ministerial seja mais do que nunca exercitada com esse trabalho em irmandade. Então, com a palavra, doutor Abrão Amici Neto. Pode ligar o microfone, Abrão. Abrão, ligando o microfone. Ligou? Caros amigos do Ministério Público, cumprimento inicialmente a conselheira doutora Fernanda Marinella, cumprimento o meu caro amigo e irmão Dani, colega do Ministério Público do Estado de Goiás, e de início agradeço o convite que foi feito, acreditando que esse convite representa um convite aos procuradores de justiça do Ministério Público Estadual. Tendo trabalhado no Tribunal do Júri durante tantos anos, no primeiro júri da capital, aqui em Goiânia, muitas vezes eu dizia que a maior dificuldade que, em determinadas ocasiões que nós tínhamos no julgamento, não era sequer o argumento da defesa. Muitas vezes, o nosso maior adversário era o parecer do procurador de justiça. Quantas vezes pareceres dos procuradores acabavam, de alguma forma, prejudicando o trabalho em plenário. Apesar disso, nossa referência, é claro, são os procuradores que tentam, de alguma forma, uma articulação melhor com o primeiro grau. Não é fácil essa articulação, nós todos sabemos disso. Mas há uma nova geração de procuradores, muitos dos quais egressos do Tribunal do Júri, e por isso agradeço o convite que foi feito, que compreendo que é um convite à articulação entre primeiro e segundo graus do Ministério Público. O tema, Dani, nulidades no Tribunal do Júri e visão dos tribunais. Eu poderia inicialmente chegar aqui e falar sobre algumas decisões pontuais do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais de justiça dos estados, e muitas dessas decisões, por certo, são de conhecimento dos colegas que estão nos assistindo aí por todo o país. Eu vou fazer uma exposição um pouco diferente. Falarei das decisões dos tribunais, é óbvio, porque esse é o tema da palestra. Mas procurarei trazer especialmente qual é a base teórica que sustenta essas decisões dos tribunais. E mais do que isso, qual é a base teórica que nós, promotores e procuradores, o Ministério Público, deve estar vinculado para que nós possamos, eventualmente, sustentar uma nulidade e possamos, eventualmente, contra-argumentar em relação a uma nulidade que foi arguída pela defesa. Eu sempre parto do princípio de que, se nós tivermos a base teórica, nós conseguiremos desenvolver um trabalho que possa, de uma forma muito clara, manter o interesse institucional do Ministério Público. E qual base teórica é essa? A base teórica é de um modelo de processo penal que seja racional. Nós não podemos aceitar, e ontem isso foi implicitamente dito pelo ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, nós não podemos aceitar que esse sentido de que as decisões do Tribunal do Júri são decisões marcadamente racionais, nós não podemos tolerar que esse tipo de posição prevaleça. Não há qualquer incompatibilidade entre decisões racionais e decisões tomadas pelo Tribunal do Júri. O que faz melhor ou pior uma decisão judicial não é a fonte da decisão. O que faz melhor ou pior uma decisão judicial são as condições que nós,
oferecemos ao julgador para que decida da melhor maneira possível. O colega César Danilo, na parte da manhã, ele falou sobre isso. Agora mesmo, agora há pouco, a colega Simone do Rio de Janeiro falou sobre isso. Quando nós ouvimos aqui todos esses meios de investigação, que são meios que possibilitam um melhor oferecimento de provas ao julgador, o que nós estamos dizendo, resumidamente, é que não há boas decisões sem boas informações. E por que eu digo isso, colegas do Ministério Público? E aí falo especialmente para os colegas mais novos do Ministério Público. Há no Brasil uma posição, uma postura muito grande e muito arraigada academicamente de dizer que a averiguação dos fatos não é um valor preponderante no processo penal. De dizer que a averiguação da verdade não é um valor preponderante no processo penal. E muitos de nós acabamos que compramos essa ideia. E qual é a repercussão dessa ideia no âmbito das nulidades? O Código de Processo Penal, o nosso Código de Processo Penal, ele usa por 7 vezes a palavra verdade como correspondência com a realidade. Das 7 vezes que ele usa, uma vez expressamente é no âmbito das nulidades. O que eu quero dizer é, quando nós temos ou compramos essa postura de que a verdade não é importante no processo, nós estamos abrindo mão de um dispositivo fundamental para a discussão das nulidades no processo penal, que é o artigo 566 do Código de Processo Penal. Então, nós temos que ter essa compreensão. Nós não podemos abrir mão da correta averiguação dos fatos, porque é essa correta averiguação dos fatos que sustenta todo o trabalho do Ministério Público e é essa correta averiguação dos fatos que impede que posturas meramente formais sejam aptas a anular o processo. Quando nós falamos que a função da prova não é averiguar os fatos, que a verdade não é um valor preponderante no processo, ou um dos valores preponderantes no processo, nós estamos dizendo que, no campo das nulidades, forma é garantia, e por ser a forma garantia, ela prevalece. A partir do momento que eu digo que forma é garantia, e por ser a garantia um valor, e eu retiro a averiguação dos fatos como valor processual, eu estou dizendo, por outras palavras, que a forma prevalece sobre a averiguação. Então, olha o risco que nós temos da encampação desse tipo de postura teórica. O que nós temos de defender, acredito, é a instrumentalidade das formas. Que forma, mais do que uma garantia, forma é função. Forma é função para o objetivo final do processo e o objetivo final das provas. Uma decisão que corresponda àquilo que ocorreu. Há uma expressão utilizada no direito probatório que se chama êxito probatório. Como que eu posso saber se um processo obteve um êxito probatório? Um processo obtém êxito probatório quando a decisão do julgador, seja ele juiz singular, seja ele jurado, quando a decisão do julgador corresponder ao que ocorreu no mundo real. Se o Ministério Público imputa a João que ele matou Pedro, o êxito probatório ocorrerá quando o jurado responde sim a este quesito. Se João matou Pedro e o jurado respondeu não, ele não matou, nós tivemos um fracasso probatório. Isso é fundamental para que nós discutamos todo este sistema, inclusive e principalmente de nulidades. Vejam bem, todos os ordenamentos jurídicos buscam, de alguma forma, estabelecer mecanismos para que a decisão seja a melhor possível.
melhor decisão, aquela que corresponda àquilo que realmente ocorreu. Só que para isso nós temos modelos diversos, e é essa base teórica que eu quero passar. Em 2008, Dani e colegas, nós fomos surpreendidos pelo Código de Processo Penal, quando o Código de Processo Penal estabeleceu o seguinte: olha, não é possível fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade, não é possível fazer referência a algemas como argumento de autoridade e não é possível fazer referência ao silêncio do acusado em seu prejuízo. Pois bem, essa surpresa, esses dispositivos têm uma inspiração, e é sobre essa inspiração que eu quero falar, porque é essa inspiração que vai possibilitar que nós a combatamos. Vejamos, essa inspiração se encontra no direito anglo-americano. O direito anglo-americano, no processo penal, ele trabalha com 3 bases. Primeira base, amplo espaço de justiça negocial. E aí o Dani tem uma dissertação apresentada de mestrado em Lisboa que trata justamente da justiça negocial e fez referência ao seu trabalho ao direito anglo-americano. Tem uma segunda base, que é o julgamento pelos jurados. E uma terceira base, colegas, que é pouco mencionada na doutrina, que é o sistema de exclusão probatória. Geralmente, quando nós nos lembramos do sistema anglo-americano, a exclusão probatória, nós temos muito em mente a exclusão probatória por provas ilícitas. Mas a exclusão probatória por provas ilícitas, ela é comum no sistema anglo-americano, mas é comum no sistema continental também. Mas o sistema anglo-americano tem um outro sistema de exclusão probatória, que são chamados de regras de exclusão probatória intrínsecas, que é aquela exclusão probatória de elementos que, por precedentes, compreende-se que podem, de alguma forma, influenciar negativamente o jurado em sua decisão. Então, o sistema anglo-americano trabalha com uma vasta categoria de exclusões probatórias no seguinte sentido: não são provas ilícitas, são provas lícitas, mas que são excluídas sob o argumento de que, se eu inserir essa informação pode levar o jurado a uma decisão equivocada. O que fez o legislador brasileiro em 2008? Ele incorporou, de maneira parcial, esta justificativa hoje existente no sistema anglo-americano. Então, quando nós falamos em vedação à referência de algemas como argumento de autoridade, a pronúncia como argumento de autoridade ao silêncio, nós não fazemos isso, e a princípio a doutrina parece querer indicar, mas é um equívoco, nós não fazemos isso porque nós estaríamos ofendendo o direito ou o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é. Se fosse assim, nas alegações orais perante o juízo singular, nós teríamos esse impedimento também de, por exemplo, fazer menção ao uso de algemas. As algemas são vedadas se não houver justificativa, mas não há esse dispositivo que impede de fazer referências ao uso de algemas numa alegação oral perante o juízo singular. Então, qual é o fundamento? E eu vou falar praticamente desses 3 casos. O fundamento é o seguinte: quando se faz referência, nós podemos estar, neste caso, utilizando de falácias, de argumentos falaciosos, e esses argumentos podem levar a uma compreensão errada, a uma decisão errada. É como que no caso eventualmente, de algemas, o que o legislador quer impedir é o seguinte argumento falacioso: o réu está a utilizar algemas, se ele utiliza algemas, ele é perigoso. Se ele é perigoso, ele provavelmente cometeu crime. Se ele é perigoso, ele tem de ficar preso. E para ele ficar preso, ele tem que ser condenado. Ao final, esse argumento falicioso levaria a dizer: ele tem de ficar condenado porque ele está usando algemas. É esse atalho argumentativo, este salto argumentativo que o legislador quer impedir. Essa postura do legislador, assim como a postura do legislador, ou melhor, do sistema anglo-americano, é uma postura extremamente criticada. Por quê?
Porque ela se baseia numa desconfiança em relação à racionalidade do tribunal do júri e, principalmente, a capacidade de jurado votar racionalmente. Esse tipo de postura de exclusão de informações ou de exclusão argumentativa é uma postura preconceituosa. Até porque nós teríamos outros mecanismos para impedir isso, até mesmo, se fosse o caso, uma instrução do juiz chamando atenção a respeito desse tipo de argumento. Mas não. O legislador optou por inserir essas restrições. No meu entendimento, uma opção equivocada, mas elas existem. Se elas existem, aí é o ponto central. Como eu devo enfrentar a argumentação de nulidade se eventualmente eu fiz referência à pronúncia, às algemas ou ao silêncio? O STJ já indica. O que o STJ diz? Hoje, de maneira unânime, não há necessidade nenhuma de se pensar em nulidade por mera referência à pronúncia ou por mera leitura de pronúncia, porque os jurados têm a pronúncia em suas mãos. Não há o porquê de anular um júri, é óbvio, porque foi feita referência às algemas, porque os jurados estão a ver que o réu está algemado. E tampouco ao silêncio, porque os jurados perceberam que o réu ficou em silêncio. O que o STJ diz é vedada a utilização de argumentos ou de falácias que podem levar o jurado a uma decisão irracional. Então, meus colegas do Ministério Público, quando nós tivermos arguições de nulidades sob esse aspecto, como eu devo me defender dessa arguição? É simples. É justamente atacar o ponto de que a mera menção à algema, ao silêncio, à pronúncia, não foi feita com argumentos de autoridade, porque de nenhuma maneira houve risco concreto de levar o jurado a uma compreensão indevida ou a um julgamento irracional, porque é isto que o legislador quis evitar. Então, este é o primeiro ponto. Um outro ponto fundamental, e por isso é bom desenvolver essa base teórica, é que restrições probatórias, exclusões probatórias ou exclusão argumentativa são restrições que excepcionam a regra geral da prova. Qual é a regra geral da prova no sistema brasileiro? Princípio geral da inclusão. Com exceção das provas proibidas, todas as informações devem ser incorporadas ao processo. No direito anglo-americano, isso é chamado de Total Evidence Principle, ou seja, princípio da evidência total. Tudo que for relevante é incorporado ao processo. Qual é a consequência de eu ter esse princípio geral de inclusão de prova? A consequência é: os dispositivos que restringem informações ou que restringem argumentos devem ser interpretados restritivamente. Por quê? Norma, regra hermenêutica. Qual é a regra hermenêutica? Dispositivos que excepcionam devem ser interpretados de forma restritiva. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, por eu ter um princípio geral da inclusão de prova e ter estas restrições excepcionais, eu não posso, de maneira alguma, ampliar estas exceções. Por isso que o STJ diz, olha, o Ministério Público pode fazer referência aos antecedentes do réu? Sim, por quê? Porque os antecedentes não estão previstos nessas normas restritivas de informações. Então, essa é a segunda conclusão que nós temos. Uma outra questão que é importante, questão relacionada aos quesitos. O que eu devo sempre ter em mente em relação à nulidade dos quesitos é que a recomendação é: os quesitos devem ser escritos de forma clara, sem que possam implicar confusão na votação e abarcando todas as teses que foram apresentadas. Eu não posso sustentar um pedido de nulidade porque não foi a quesitação elaborada da melhor forma.
Nós não anulamos porque a quesitação não foi a melhor possível. Nós anulamos se ela estiver abaixo daquilo que é suficientemente necessário para a compreensão do tribunal do júri. Esse é um ponto muito importante. Segundo, há muitas decisões, colegas, sobre a inversão entre o quesito desclassificatório e absolutório. Aqui em Goiás há vários recursos a respeito disso e no âmbito do STJ também. Não esqueçamos que, se houver tese absolutória e desclassificatória, a priori, a tese absolutória deve vir primeiro. Particularmente, nunca concordei com essa tese, porque acredito que a absolvição deveria ser respondida após a confirmação da competência. Mas temos de ser pragmáticos. É a questão até que o César Danilo falou de manhã, da litigação estratégica. Temos de ser pragmáticos. Agora, um caso de tentativa de homicídio, então, a absolvição deve estar à frente da desclassificação. Mas atenção, não haverá nulidade se não houver tese absolutória sustentada em algum dispositivo legal. Em outras palavras, isso o STJ decidiu de maneira expressa. Se a tese absolutória for uma tese por clemência, que virou moda, e vamos ver até onde essa tese será aceita, mas o STJ diz, se a tese absolutória não se sustentou em uma excludente expressamente prevista sem clemência, não há nulidade pela não inversão do quesito absolutório e desclassificatório. E segundo, não há nulidade por ausência de prejuízo se, ao final, mesmo sem a inversão, ambos os quesitos foram julgados ou foram votados. Então, isso é importante em relação à quesitação. Dani, amigos, tenho a obrigação de falar de um tema que surgiu essa semana e que foi objeto de decisão há um ano pelo STJ, a questão das roupas do réu. Tenho de falar porque é algo que chama a atenção de nós colocarmos em risco condenações por questões relacionadas à roupa. Nós somos promotores de justiça, nós não somos estilistas, nós somos promotores de justiça. Vejamos, o melhor nesses casos, para estabelecer essas questões, é procurar no direito comparado. E aí eu vou novamente no sistema anglo-americano. A Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso mais importante relacionado à roupa do réu, foi o caso denominado Estelle versus Williams. Eu acho que é importante nós buscarmos essas questões no direito comparado, especialmente no sistema anglo-americano. No sistema anglo-americano, não há qualquer questionamento de que o réu tem direito a usar a roupa civil, mesmo que esteja preso e saia da prisão para julgamento. Não há qualquer questionamento. Essa decisão da Suprema Corte Americana, no caso Estelle versus Williams, foi uma decisão por 6-2. 6-2, mas os 8 ministros da Suprema Corte norte-americana, no caso não foram todos os ministros que votaram, mas todos que votaram foram unânimes. O réu tem direito a usar seus próprios trajes. Mas no caso, que é o mais importante, a Suprema Corte não anulou. Por quê? Porque o advogado, ele não fez objeção no momento oportuno. Em outras palavras, o advogado não impugnou a utilização das roupas do sistema prisional e, posteriormente, esse mesmo advogado vai e pede anulação. 6 juízes, da Suprema Corte norte-americana disseram o seguinte: o réu tem o direito, mas, se não houver objeção oportuna, não há que se falar em nulidade do julgamento. E por que eu falo isso? Se eu tenho um julgamento, meus caros colegas, se eu tenho um tribunal do júri, que é comum que os réus do sistema prisional sejam julgados com trajes do sistema prisional, parece-me absurdo
o não julgamento pelo fato de os jurados terem visto o réu com a roupa do sistema prisional. Porque caberia à defesa pleitear o uso das roupas civis antes que o réu fosse apresentado. A defesa não pode falar que foi surpreendida por essas roupas utilizadas. Se ela não pleiteou a utilização das roupas no momento oportuno, não há que se falar em suspensão do julgamento e dissolução do conselho de sentença. Se for o caso, então, que o juiz permita que, suspendendo o julgamento por algum tempo, que seja feita a troca da roupa. Mas os colegas poderão dizer o seguinte: olha, mas os jurados já viram a roupa. Há um artigo no Código de Processo Penal que é pouco mencionado, inclusive, pela doutrina, que é o artigo 497. Ele diz que cabe ao juiz, presidente do tribunal do júri, sanar os vícios que ocorrem a pedido ou não das partes. Então, neste caso, a similaridade do que ocorre no sistema anglo-americano, o juiz pode suspender o julgamento pelo prazo de 30 minutos, ou o tempo necessário, para a troca das roupas, e instrui os jurados a não levar o uso das roupas do sistema prisional em conta em suas decisões. Esse sistema de instrução é muito utilizado no sistema anglo-americano. Então, se não houve surpresa por parte do advogado, não há que se falar em dissolução do conselho de sentença. Não me parece que é uma boa estratégia do Ministério Público. Veja, isso não significa que o réu não tem o direito de usar seus trajes civis. Sim, mas cabe à defesa postular isto antes que alegue eventual prejuízo pelo contato entre os jurados e o réu com essa roupa do sistema prisional. Temo que uma postura mais liberal neste ponto pode levar a uma estratégia de uma quantidade inúmera de dissolução do conselho de sentença logo no início do julgamento. Então fica aqui essa sugestão. Sim, o réu tem o direito de usar suas roupas civis. Não é contra isso que o Ministério Público tem que agir. Mas esta objeção ou esta postulação da defesa deve ser feita no momento oportuno, não cabendo à defesa, aí no caso, pleitear a dissolução do conselho de sentença ou não o início do julgamento, se for o caso, porque ela própria foi responsável por esse contato entre os jurados e o réu. Ok? 10 minutos, eu vou para 4 observações finais. 2 primeiras relacionadas, eu vou chamar de lei anticrime, com todas as críticas a essa denominação. A primeira, cadeia de custódia da prova. Não estou aqui dizendo da cadeia de custódia, e a colega Simone falou muito das provas por meios tecnológicos, não falo aqui da cadeia de custódia da prova digital, não é isso. Nós, no Ministério Público, temos, e muitos colegas utilizam-se da exibição de objetos perante o tribunal do júri. Quero chamar a atenção. Vamos ter um cuidado em relação à cadeia de custódia da prova. Não vamos arriscar a apresentação de objetos sem que esses objetos tenham tido assegurada a custódia dessa prova, correta cadeia de custódia. Ou seja, postulamos a apresentação de dos objetos e já nos certificamos que houve a preservação da cadeia de custódia da prova em relação a esses objetos. É aquela característica da cadeia de custódia da prova. Entre o que ela quer preservar está a chamada mesmicidade, ou seja, para que não haja alegação de que aquele objeto exibido não foi o objeto apreendido. É importante essa primeira consideração. Segunda consideração em relação à lei anticrime. E aí pega o link do que o colega Rafael falou. Igual ou superior a 15 anos. Porém, o legislador estabeleceu um mecanismo de suspensão desses efeitos da decisão do tribunal do júri.
Um dos mecanismos, isso está patente em toda a doutrina, é quando for arguída a nulidade do julgamento. Concordo com o colega Rafael, dificilmente, se nós temos uma pronúncia, é praticamente inviável o reconhecimento de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, como será feito o pedido de suspensão pelos advogados? É claro, a partir de arguição de nulidades. Então, nós do Ministério Público temos de estar preparado para esse pedido de efeito suspensivo desse recurso contra a decisão do Tribunal do Júri, apontando, primeiro, o próprio Código de Processo Penal diz, apontando primeiro que se trata de protelação e segundo, que a nulidade ela é absolutamente injustificada naquele caso concreto. Então, a nulidade agora, ela passa a ter uma relevância muito maior, porque é uma forma clara de impedir a execução logo que seja proferido o veredito pelo Tribunal do Júri. Então, chamo atenção para esses dois aspectos, cadeia de custódia e a questão da nulidade quanto à execução da pena igual ou superior a 15 anos. Terceira questão, e aí falo para os colegas novos, não para os mais experientes. Tem uma coisa no Tribunal do Júri, meus colegas, que se chama ata. Tem uma coisa que se chama ata. Nós ganhamos e perdemos nulidade porque não conseguimos colocar na ata exatamente o que ocorreu. Não se envergonhe, a referência que o tribunal terá para análise da nulidade não é o que consta nas razões ou o que consta nas contrarrazões, é o que consta na ata. Não deixemos que a ata materialize uma única versão. Se nós, ao final do Tribunal do Júri, lemos que algo que ocorreu no julgamento, o que foi arguído ou contra-arguído em relação à nulidade aventada não está presente, nós temos de inserir e pedir para que seja inserido na ata de julgamento. Isso é fundamental. Lamentavelmente, muitas das vezes os procuradores ficam restritos em sua argumentação porque o promotor não inseriu na ata ou não pleiteou a inserção na ata de questões que eram fundamentais para a análise da nulidade. E a última questão, finalizando, o Dani, César Danilo e tantos outros são mestres na argumentação no Tribunal do Júri. E aí vou agora, Dani, e peço vênia para fazer um link entre argumentação e nulidade. Quando nós falamos de argumentação, nós estamos falando em algo que deve ser compreensível para o receptor da informação. Isso é básico. Qual é o problema da discussão da nulidade no Tribunal do Júri? A linguagem é inacessível para os jurados. É uma linguagem que os jurados não conseguem compreender. É como se eu tivesse uma discussão de dois alemães, sem que eu fale alemão, e essa discussão tem respeito a algo que eu tenha que decidir. Eu estou em um voo cego. Jurado não pode ficar inseguro. Jurado inseguro é um ponto negativo para o Ministério Público. Então, meus queridos colegas do Ministério Público, quando nós vamos argumentar ou contra-argumentar em relação à nulidade, não imaginemos que o receptor da argumentação é tão somente o juiz de direito. De fato, é o juiz de direito que vai decidir naquele momento sobre aquela nulidade. Mas há outros receptores dessas argumentações, e esses receptores são os mais importantes, que são os jurados. Os jurados devem compreender o que nós queremos, por que nós estamos arguindo a nulidade ou por que nós estamos contra-argumentando em relação à nulidade. E falo isso especialmente, colegas, em relação ao artigo 479 do Código de Processo Penal. Quando há restrição de incorporação de documentos por não ter sido o documento ou objeto incerto no processo com antecedência mínima de 3 dias úteis. Muitas das vezes, os jurados são levados a uma insegurança por acreditarem que se o promotor não aceita determinada incorporação,
é porque o promotor está temeroso do veredito dos jurados. Nós temos de prestar muita atenção quando nós somos contrários à incorporação por não ter sido obedecido o prazo. Nestes casos, extrema atenção. Nós, se formos contrários, nós estamos dirigindo as nossas argumentações ao juiz de direito, mas não podemos esquecer que isso tem uma repercussão aos jurados. Nós temos de deixar muito claro o que significa aquela argumentação, ou o que significa aquela contra-argumentação, e principalmente que nós estamos naquele momento não só protegendo valores, mas protegendo o tribunal do júri de um julgamento que seja equivocado. Argumentação de nulidade, volto a repetir para terminar, argumentação de nulidade em plenário do júri não tem só um único receptor. Há receptores da informação, da argumentação, juiz de direito e jurados. Caso contrário, e aí volta ao que o Rafael falou, corremos um risco sério de ganharmos a batalha e perdermos a guerra. Ganhar a nulidade e perder o veredito não é algo que possa ser minimamente aceitável ao promotor que trabalha no tribunal do júri. Agradeço aos colegas, agradeço à unidade de capacitação e espero que estas reflexões possam, de alguma forma, contribuir para a atuação dos promotores no dia a dia em plenário do Tribunal do Júri. Que sejam felizes no decorrer do evento, que estarei aqui assiduamente assistindo. Abraço, Dani, abraços a todos. Nós agradecemos aos palestrantes pelas explanações. Chegamos ao fim do primeiro dia do 4º Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri. Agradecemos às senhoras e aos senhores a presença e amanhã retornaremos às atividades às 9 horas da manhã. Um bom final de tarde a todas e todos.